Fala, investidor, tudo bem? Semana passada dei uma aula gratuita, foi muito legal. Teve bastante gente, curtiu bastante, foi muito proveitosa. Eu quero ajudar você que não participou da aula ou que mesmo que participou e quer saber sobre outro tema. O que você quer saber sobre investimentos? Onde investir, como os milionários pensam, como se planejar, como definir objetivos. Ou seja, qual parte das finanças pessoais, dos investimentos te incomoda hoje, que você não entende muito bem? Deixa um comentário aqui embaixo, eu vou ler todas, vou responder todos. E o tópico que tiver mais comentários, eu vou preparar uma aula. O que você acha? Então, não deixe de comentar. Antes disso, quero falar um pouco sobre os 3 pilares para alcançar a independência financeira. Muita gente acha que para ser rico, alcançar a independência financeira, é necessário apenas saber investir. Isso é um erro muito comum e ele é apenas o último pilar. Por quê? Se você não tiver um pensamento milionário, não tiver um bom planejamento financeiro, de nada adianta você investir, porque os investimentos dependem dessas 2 variáveis. Então, relembrando, são 3 pilares que vão te levar para a independência financeira: o pensamento milionário, o planejamento financeiro e os investimentos, ok? Falando um pouco do que é o pensamento milionário, é o que a gente chama de mindset, é a forma como você pensa, né? Autores como T. Harv Eker e Napoleon Hill já falaram sobre isso há muito tempo. E de forma empírica eles estudaram pessoas de sucesso e pessoas ricas e viram que a forma como elas pensam e os hábitos que elas possuem influenciam diretamente na riqueza que elas têm. Hoje, no livro chamado Milionários, esse tipo de estudo foi feito em laboratório, ou seja, a neurociência comprova que pensar como milionários vai te deixar mais próximo dos milionários. Por quê? Eles ativam certas áreas do cérebro que te fazem ter ações que te levam a acumular patrimônio, a acumular riqueza. E é muito importante que o acumular riqueza para os milionários é apenas um meio, ou seja, o dinheiro em si ele é um meio, não o fim. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, mas é muito importante que vocês tenham essa consciência de pensar como milionário. O segundo pilar é o planejamento financeiro. E eu não estou falando de ficar fazendo orçamento, anotar todo o café que você toma. Não é essa coisa chata. Eu gosto muito de trabalhar com algo chamado plano de gasto consciente. E o que é isso? Você simplesmente anota o quanto você ganha, o quanto você tem de custos fixos, como aluguel, luz, telefone, etc., quanto você investe e o resto você gasta como quiser. Ou seja, o prazer individual de cada um é muito diferente. Então, é muito importante que você tenha um dinheiro para gastar da forma que você quiser, sem culpa. E outro ponto do planejamento financeiro são os objetivos. Se você não traça o objetivo, você não sabe para onde está indo. Então, se você tem uma meta de acumular X mil reais, por exemplo, o seu cérebro não reconhece isso como uma grande recompensa. Agora, se você tem uma meta que é fazer uma viagem, ela custa 5 mil reais, fica muito mais fácil você deixar de gastar em coisas que são de prazeres momentâneos para realizar seus objetivos. E por último, é a parte dos investimentos em si. Eles vão estar diretamente ligados ao seu planejamento financeiro. Por quê? Eu utilizo uma estratégia, uma metodologia chamada alocação de ativos. E através dela, vocês conseguem alocar os investimentos de acordo com seus objetivos, com o seu fluxo de caixa, isto é, as suas entradas e saídas de dinheiro. E você pode gastar pouquíssimo tempo com isso, porque a alocação de ativos está preocupada com seus objetivos, com o seu fluxo de caixa, e não em ganhar o máximo possível. Claro que nós vamos buscar maximizar a rentabilidade, mas antes disso, a carteira tem que estar adequada aos seus objetivos. Ficou qualquer dúvida, pessoal? Dê um like aqui nessa página e não se esqueça, coloque o tema que você quer na próxima aula. Te vejo lá. Um abraço.